Yoweri Museveni é o pior presidente de toda a África, classificadamente do Uganda. O presidente Yoweri Museveni, como todos os outros presidentes, são aqueles que tinham capacidade de gerenciar um país de uma forma certa e correta. Já fez guerrilha para tomar o poder, conseguiu. Matou pessoas, prendeu pessoas, calou o povo, roubou os recursos naturais e o que mais predomina naquele seu governo é o nepotismo. Estamos a falar, pelo menos os nomes que a gente conseguiu encontrar, são 20 pessoas ligadas ao presidente diretamente a ocuparem cargos extremamente importantes do país. Se isso não é nepotismo, eu não sei. Segundo o professor Google diz que o nepotismo, nepos significa sobrinho, neto, descendente, é o favorecimento de parentes ou amigos muito próximos em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente em nomeações ou promoções de cargos, substituindo a avaliação de mérito por laços de parentesco. Exatamente isso que Yoweri Museveni faz. Compra pessoas para poderem aprovar leis que lhe favoreçam. O que é que está no currículo de Yoweri Museveni? Além de ser aí um guerrilheiro, tomou o poder, temos corrupção sistêmica, esquema de vacinas falsas, subornos para ficar no poder, casos de nepotismo, que é o caso que nos trouxe nesse vídeo, o caso das estradas invisíveis. Temos também a perseguição brutal à oposição, fechamento de redes sociais, execuções extrajudiciais e mortes misteriosas. Eu prometo que quando você sair deste vídeo do canal 41, você vai entender exatamente por que muitos dos países aqui na África acabam não desenvolvendo. Estamos a falar de um país rico, onde a gente encontra petróleo, gás natural, ouro, diamante e outros recursos, né? Cobre, diversos recursos. E, para vocês terem ideia, sabe o Lago Vitória? O maior lago da África, o Lago Vitória. Mais de um terço pertence à Uganda e tudo é dominado pelo Yoweri Museveni, o maior ditador da África Oriental. Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Nundalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. É muito importante você ficar até o final do vídeo e, como sempre, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu fiz pesquisa, vai valer muito a pena, sabe? É uma coisa que já está aqui na garganta, eu falei não. Em vez de mim só ouvir falar, vou mostrar. Então você vai sair aqui desse vídeo, eu te prometo. Se você não sair deste vídeo com informações adicionais, tira o seu like. Você vai entender por que um dos países mais ricos da África Oriental continua pobre até os dias atuais. Afinal de contas, por que Uganda é desorganizado desse jeito? Por que no Uganda não existe segurança social? Para você saber, tem que assistir o vídeo até o final, meu irmão. Já se inscreveu no canal? Já ativou suas notificações? Vamos continuar o vídeo aqui, meu parceiro. Uganda é um país da África Oriental que faz fronteira a norte com o Sudão do Sul, a leste com Quênia, a sul com Tanzânia e a oeste com a República Democrática do Congo. A sudoeste faz fronteira com Ruanda. A gente vê que Uganda só está rodeado de países tops. Já começa por ali. Na República Democrática do Congo tem um bosta. No Ruanda tem lá um complicado, mano. Aquele é torto mesmo. Talvez aí o Quênia é um país top. Também vamos fazer aqui um mini documentário sobre o Quênia. Aqui é onde está localizado o Uganda. Aqui temos a nossa Uganda, aqui é o Lago Vitória, blá 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 blá. Membro da família do presidente do Uganda no seu cargo. Vamos lá. Janete Museveni, ministra da Educação, que também é sua esposa, que já tem cargo de primeira-dama. Muhoozi Kainerugaba, chefe das forças de defesa do Uganda, é o filho do presidente que está sendo cogitado para substituir o pai quando morrer na presidência. Salim Saleh, conselheiro presidencial de ex-ministro. Irmão, assim vai. Estamos a falar que tem irmãos, primos e tudo mais. A lista é esta, é comprida. Mas afinal de contas, quem foram os primeiros a chegarem lá no Uganda? Essa região aqui da África, os árabes e os suaílis foram os primeiros a chegar naquela região, onde já faziam, desfaziam, chegaram lá, encontraram reinos que também meteram um cacete em todo mundo. Mais tarde começaram a vender os seres humanos para a Ásia ou para o Médio Oriente. Nesta senda as coisas foram andando até que no século XIX os britânicos chegaram naquela região, meteram o cacete e fizeram daquilo uma economia agrícola. Teram fazendas e tudo mais, outras explorações. A gente sabe que nesse centro da África serviu bastante para os ingleses e não só, para a extração de recursos naturais como ouro, diamante, outros minérios que estavam dentro da terra que foram explorados. E também estamos a falar sobre a madeira, que muitos desses países serviram como fonte de carvão. Até que a Segunda Guerra instala-se na Europa, os países europeus se fragilizaram e muitos nacionalistas
começaram a ganhar voz dentro do território africano. E Uganda não ficou de parte. Claramente também teve ali os seus nacionalistas que começaram a se levantar ali nos anos 1940, até que ganham a independência, conquistam a independência em 1962, quando o primeiro presidente foi o rei de Buganda, um dos reinos lá de Uganda, né? Noutrora, o primeiro-ministro, esse foi um governo provisório depois da independência, o primeiro-ministro foi o presidente Obote. Esse presidente Obote, antes de ser presidente, ele foi ministro, depois se tornou presidente, até que chegou uma guerrilha que estava descontente com aquilo que estava acontecendo dentro do país. Ladies and gentlemen, apresento a vocês o salvador da pátria, Yoweri Museveni. Esse maluco aqui simplesmente instalou na cabeça de todas as pessoas que lhe seguiam naquela época que ele seria o certo a governar. Ele faria diferente do que os outros estavam a fazer. Até que ele luta e vence e se proclama presidente. Mais tarde, quando ele se proclamou presidente, ele começou a mostrar sua verdadeira face. Vamos lá meter em pauta pequenininhas coisas que fizeram do governo dele ser uma das maiores apreensões da África. O governo de Museveni tem sido acusado de corrupção em larga escala, especialmente no desvio de fundos de ajuda internacional. Eu já fiz aqui vídeo que também mencionei que desvios de fundos internacionais, desvio de ajudas internacionais, é um dos pivôs que faz a África ser mendigo, porque todos esses presidentes acabam sempre se beneficiando desses recursos. Eles preferem não desenvolver os seus países porque outras pessoas lá na Europa, América, já se tratam de ajudar a África anualmente. Em 2012, um escândalo gigantesco veio à tona quando se descobriu que milhões de dólares da ajuda externa foram desviados para contas privadas de altos funcionários do governo. Então, nós estamos a falar que eles não usam laranja, usam a si mesmo para desviar fundo. Quer dizer, a corrupção já não é mais algo mascarado no Uganda. É uma coisa muito visível. Todo e qualquer um sabe que existe corrupção. A polícia não faz nada porque eles também fazem parte do sistema. Esquema de vacinas falsas. A gente sabe que no pico da pandemia, muitos dos países africanos começaram a reclamar porque a Europa e outros países como Estados Unidos da América e Canadá pegaram todas as vacinas para eles, né? Pegaram mais do que precisavam, milhões e milhões de vacinas. Por exemplo, eles têm X vacinas, só vão utilizar menos de 1/3. Então isso chamou a atenção, até que esses países começaram a oferecer vacina ou a facilitação de obtenção da vacina para países pobres. Aqui na África não foi diferente. Esse maluco aqui pegou as vacinas e fez e desfez. Descobriu-se que milhões de pessoas receberam vacinas falsas sob a supervisão de autoridades corruptas. Em vez de terem recebido uma vacina para lhes proteger do Covid-19, eles acabaram recebendo uma vacina que não protegia as pessoas de Covid-19. Suborno para se manter na presidência. Museveni já alterou a Constituição 2 vezes para permanecer no cargo. Em 2005, removeu o limite de 2 mandatos presidenciais. Em 2017, eliminou a idade máxima de 75 anos, já que ele estava prestes a completar essa idade, para que pudesse concorrer novamente. Em ambos os casos, parlamentares receberam subornos milionários para aprovar as mudanças. A gente sabe, né, que o sistema não anda só com uma parte corrupta. Todas as partes devem ser corruptas para que a corrupção flua. É isso aí, meu parceiro. Casos de nepotismo, já falamos sobre isso. Museveni renomeou para quase todos os seus familiares em cargos militares, cargos civis, cargos totais, parceiro. Quer dizer, não exista nada que não esteja no seu controle. Os juízes, os ministros, os deputados, todo o cacete mamam na mão dele. Tem mesmo sangue todos eles. O caso das estradas invisíveis. O governo gastou milhões de dólares para a construção de rodovias que nunca foram feitas. Empresas ligadas a políticos do regime receberam contratos e embolsaram o dinheiro. Eu não sei o que é que eles fazem com tanto dinheiro, mas eu acho que eles enfiam no rabo. Não existe estrada. Perseguição brutal à oposição. Os políticos da oposição são espancados
muitos deles mortos, são repreendidos, são presos arbitrariamente, tudo a mando do presidente, do cabeça número 1. Esse aí, meu parceiro. Por exemplo, o líder opositor Bobi Wine já foi preso várias vezes e sofreu agressões físicas. Bobi Wine é esse cara que estava para vir para Angola, onde a nossa embaixada lá lhe negou visto. Meu parceiro, tô falando. Em 2021, em plenas eleições, o cara fechou todas as redes sociais mais vitais, como o Facebook, o Twitter e o Instagram. Ele mandou fechar tudo, porque queria tirar a voz da oposição, para que as pessoas não soubessem o que está acontecendo dentro do país. Execuções extrajudiciais e mortes misteriosas. Durante o protesto em 2020, forças de segurança mataram pelo menos 50 manifestantes. Jornalistas e ativistas críticos ao regime frequentemente desaparecem ou aparecem mortos em circunstâncias misteriosas. Gastos exorbitantes em luxos. Em um dos países mais pobres da África, Museveni gasta milhões em jatinhos, carros de luxos e festa. Só em 2018 gastou mais de 200 milhões de dólares em um novo avião presidencial, enquanto a população sofria com falta de hospitais e escolas. Falando sobre os recursos minerais que tem por essas bandas, que sempre são entregues para pessoas singulares, temos ouro, cobre, ferro, fosfato, cobalto e estanho, calcário, terras raras. Falando dos recursos hídricos, temos lagos e rios, energia hidroelétrica é sucinta. Lá dá para construir tudo isso. Já na questão dos recursos agrícolas, tem café, tem chá e algodão, bananas e mandioca, uma vez que é um país tropicalíssimo, cana-de-açúcar, milho e feijão, tem pesca no lago, né? Nesse caso, alguns baiacus. Falando sobre o turismo, né? Lá tem gorilas de montanha no Parque Nacional de Bwindi, Parque Nacional Mushita, tem boi de parques lá. Qual é o foco deste vídeo? É que o nepotismo muitas das vezes acaba sendo o maior causador de problemas sociais. Recentemente, na República Democrática do Congo, a caravana da ministra do presidente Tshisekedi desceram do carro e espancaram um cidadão oficial que fazia o seu serviço certo, que era fazer parar e obrigar que as pessoas oferecem os seus documentos para serem averiguados. Ele foi pego, espancado até a morte. Então, a gente está vendo que em países como este, não existe liberdade de expressão, não existe justiça, não existe nada além de fome, repreensão e fica calado. Todo e qualquer indivíduo que fala política naquela região, morto. O presidente Yoweri Museveni é um dos maiores ditadores. Esse aqui é um momento especial para mim vos falar como é que constrói-se um ditador. Um ditador é todo aquele que, quando está na oposição, diz que vai fazer melhor do que aquele que está lá. Todo indivíduo que não tem a capacidade de reconhecer o trabalho do outro e falar, olha, vou dar continuidade, aquele já é um ditador. Todo indivíduo que toma o poder na base da força bruta, ditador. Não tem conversa, ele pode governar bem um país, não sei quantos, ditador. Porque são caras que eles são corrompidos facilmente. Por quê? Se alguém, por exemplo, o presidente do Uganda, né, Yoweri Museveni, se o cara na época tivesse estudado sobre a política, tivesse estudado sobre como as coisas funcionam realmente, eu não acredito que ele iria tomar o país na base da bala. Ele tomou o país na base da bala. Prometeu coisas, no princípio, nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, estava a fazer uma boa governação, tentou mostrar melhoria, mas mais tarde ele foi corrompido. É aquilo que eu digo, nem sempre as pessoas são más. Muitas das vezes são corrompidos por causa do lugar em que eles se metem. No exato momento que você toma um país dizendo que vais fazer melhor, lá vais encontrar realmente quem manda o país. E você serás um capacho. Não que seja o caso do presidente da besta, mas existem situações em que a gente vê coisas semelhantes. Então, é muito importante a gente entender que o problema da África vai durar mais umas 5 gerações. Não é de agora, porque quando esse morre, o filho toma o poder, e mesmo se amanhã um outro singular vier e governar aquele país, ainda assim a gente vai ver que pessoas do regime antigo acabam mandando naqueles que querem fazer o bem. E cedo ou tarde serão corrompidos. O sistema político de todos os países africanos, sem exceção, são corruptos. Até a África do Sul, mete a África do Sul nessa merda. Já não tem uma esperança dessas bosta. Vamos fazer nossa parte, quando acontecer coisas melhores a gente vai aplaudir, vamos vir aqui dar o crédito. Fora isso, não há esperança para essa merda, não, meu parceiro.
E aí, eu cumpri a promessa? Você entendeu por que o Uganda é um país falido? Se inscreva no canal, ative o sino da notificação, não esqueça de compartilhar o vídeo com as pessoas interessadas. Eu sou o Nundalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. Nos vemos na próxima.